Tem uma vertente do cinema que funciona baseado no quão irado é o que eles estão mostrando e o quanto as pessoas querem ver essa coisa irada. Você quer um exemplo? Transformers. Robôs gigantes que se transformam em veículos e brigam uns contra os outros no meio de cidades, causando muita destruição. Outro, Velozes e Furiosos. Esse começou tranquilo com um drama entre a polícia e corredores de racha. Tô procurando rachadores. E hoje em dia eles estão indo pro espaço de carro e saltando uns prédios por aí. Mais um, Godzilla vs Kong. Aquela parada lá do Godzilla ser a representação japonesa do terror causado pela bomba atômica? Esquece. Aqui tudo que importa são bichões gigantes de CGI caindo na porrada. Nenhuma dessas franquias que eu citei tem roteiros muito elaborados e muito menos são lembrados como filmes que mexem com as pessoas. Mas são lembrados como filmes irados porque é tudo uma desculpa pra uma brincadeira. Pra brincar com as possibilidades e entreter as pessoas. Por mais que na maioria das vezes esse entretenimento seja bem fraco se você tirar o espetáculo visual. Agora, tem duas coisas que todo mundo acha irado. Começando pelo homem, a porra do Batman. Porra, o Batman é irado demais, não vou nem me aprofundar aqui. Outra coisa que é muito irado, Tartarugas Ninja. Esse não atinge tanta gente como as outras franquias porque geralmente é uma franquia mais focada pra criança. Mas você não pode me dizer que 4 tartarugas mutantes que usam armas ninja pra deitar na porrada outros ninjas e alienígenas do mal não é irado pra caceta. Porque é. E outra coisa que acontece muito e que não precisa necessariamente de aprofundamento são crossovers. Junta dois personagens que já são famosos pra vender uma história pros dois públicos. O próprio Godzilla vs Kong é um crossover que deu certo pra caramba. E hoje eu vou trazer aqui um crossover que ficou meio fora dos holofotes, mas ainda merece ser assistido. Hoje a gente vai ver Batman vs as Tartarugas Ninja. A noite cai sobre Gotham e a gente vê uns vultos nos telhados dos prédios aí, indo em direção a um prédio de laboratório. Lá dentro a gente vê a Bárbara Gordon, a Batgirl, fazendo uma pesquisa da faculdade sobre uma máquina que gera nuvens aí. Mas do nada a energia cai, e os vultos se revelam ninjas do clã do pé. E a Bárbara salva os cientistas ao mesmo tempo que bota eles pra dormir, né, pra não entregar o disfarce. Só que antes dela conseguir brigar de fato com o clã, alguém joga uma bomba de fumaça ali, e mais 4 vultos aparecem, e só dá pra ver a cor das bandanas. Eles dão um pau nos ninjas e metem o pé, só que não antes do clã conseguir levar a máquina embora. Transita pra Batgirl relatando que homens lagarto roubaram a peça. E o Batman solta uma frase de efeito e começa os créditos animados que simulam quadrinhos em preto e branco. Imagino que referenciando os primeiros quadrinhos das tartarugas, que não tinha cor porque era uma revista independente. Na Batcaverna, o Batman tá investigando e bebendo numa canequinha do Superman. E as tartarugas imaginam que o próximo passo do clã do pé é atacar as indústrias Wayne. E eu gosto como o filme não faz muito suspense e não tenta esconder as tartarugas no começo do filme. Fora só umas sombras ali, né? Mas ainda assim é pouco. Não é como um certo filme aí que leva mais de 20 minutos para as tartarugas aparecerem em tela efetivamente. Rola uma ceninha dos manos se preparando pra ação e as tartarugas fazem uma referência bem safada à abertura do desenho clássico. Naquela noite o Pinguim tá planejando roubar as indústrias Wayne também. Mas ele e seus capangas são interrompidos pelas tartarugas, que dão uma sofrida ali por conta do guarda-chuva do Pinguim, mas no fim dá tudo certo. E o Rafael quase mata os bandidos jogando eles do prédio. Você sabia que tinha uma lixeira aqui? Acho que sim. Talvez. Só que enquanto as tartarugas estão batendo nos bandidos de rua, o Batman é quem tá fazendo o trabalho deles e deitando os ninjas do clã do pé no soco. E nem aparenta tá se esforçando muito, pra você ver como o cara é brabo. Aí o Batman vai interrogar o ninja e pergunta o que eles querem com as peças que estão roubando e onde estão os meta-humanos. Mas a única coisa que ele consegue dizer é que na verdade não são meta-humanos, são tartarugas. Porque meio segundo depois ele é assassinado. E quem matou foi o Destruidor, que aparece e vai meter o pé. Mas o Batman segura ele e começa uma luta que ninguém nunca imaginou que fosse assistir um dia, por mais que combine que seja uma luta que muita gente gostaria de ver. O Batman começa tendo uma vantagem ali, mas o Destruidor faz um movimento todo louco e mete só um porradão no homem, que deixa o morcego destruído. E visivelmente o Destruidor também fica acabado com esse golpe. Mas derrubar o Batman foi o bastante para ele conseguir fugir. As tartarugas presumem que enquanto eles estavam com o Pinguim, o clã do pé já deve ter invadido e roubado a peça. E quando eles estão pensando no que fazer, eles se deparam logo com o Batmóvel ali estacionado na rua como quem não quer nada. E eles nem conseguem se aproximar pra ver e já aparece o Batman logo na frente deles. E aqui é onde o título do filme se põe à prova e a gente tem uma cena de luta deles, que resumidamente, o Batman desce o cacete nas tartarugas. Vamos lembrar ainda que ele tá meio ferido ali por conta do Destruidor. E ainda assim ele bate nas tartarugas brincando. E só pra zoar ele ainda rouba um dos sais do Rafa. Corta pro Destruidor chegando no galpão que o Baxter Stockman tá trabalhando na máquina deles. E é por isso que eles estão roubando as peças. E a gente descobre que ele tá unindo forças com o Hazogul, que parando pra pensar são personagens superficialmente parecidos
né? Enfim, a Liga dos Assassinos quer destruir Gotham e o Destruidor quer acesso aos Poços de Lázaro lá, que é um poço que deixa quem toma um banho lá imortal. E pra destruir Gotham eles vão jogar o estoque de Uzi, ou mutagênico, dependendo da versão, que o Destruidor tem nas nuvens de Gotham e transformar todo mundo em mutante. Sim, de novo é o plano da nuvem tóxica sobre a cidade, coisa que as próprias Tartarugas Ninja já enfrentaram em seu filme. Até o Homem-Aranha já enfrentou isso. Enfim, a parada é que o Uzi desse universo só transforma as pessoas, mas não deixa elas malucas. Então a solução é misturar o Uzi com outra coisa. Então eles invadem o asilo Arkham, onde a gente vê vários dos vilões do Batman, e lá numa sala específica eles libertam o Coringa. Goze, Batman! Goze agora, Batman! O porquê o Coringa tem uma segurança tão forte assim em comparação com os outros vilões eu não sei, já que ele é apenas um humano que nem sabe lutar. Enquanto ali do lado a gente tem tipo a Era Venenosa, com superpoderes com potencial de destruir a cidade inteira. O Coringa fornece pros malucos a fórmula do seu veneno, que esse sim deixa as pessoas loucas. Eles vão misturar com o Uzi pra criar monstros loucos que destruam a cidade. E em troca o Coringa e seus amigos recebem o Uzi e se tornam mutantes. De novo. Muita gente, inclusive eu, não gosta do Coringa mutante do final do Batman Arkham Asylum, que ele vira aquele bichão lá. Eu não gosto de nenhum Coringa porradeiro. Eu gosto que ele seja um cagão que não sabe se defender direito. E quando dão esses up nele pra justificar um confronto direto com o Batman, eu não gosto. Mas fazer o quê? Tá feito. Em paralelo a toda essa história, as tartarugas investigam as coisas que sabem e a única pista que eles têm do que tá acontecendo é o próprio Batman. Então o Donatello faz umas paradas lá e simplesmente consegue encontrar a entrada da Batcaverna e foda-se. Fácil assim. Os manos invadem a Batcaverna nadando e foda-se. Lá dentro eles rapidamente são abordados pelo Robin Damian Wayne, que é um moleque do capeta, né? Treinado pela Liga dos Assassinos e tudo. Mas no fim ele não consegue nem vencer o Michelangelo que se posicionou em cima dele. Nem levantar mais o moleque consegue. A treta só acaba quando o Batman e a Batgirl chegam de Batmóvel. Eles estavam lá nas indústrias Wayne descobrindo umas coisas aí. Que o sai do Rafael tinha um pouco do DNA dele e era o bastante pra eles sacarem a mutação. E descobrirem que os vilões querem usar o semeador de nuvens, provavelmente pra espalhar um mutagênico no ar. Então eles decidem que precisam desenvolver um antídoto por precaução. E felizmente dessa vez o Rafael não saiu batendo em todo mundo e deixou os caras conversarem sem sair na porrada. Eles se apresentam e o Damian diz que tava brechando a reunião dos vilões e revela que o tal do parceiro do Destruidor é o Hazagul. Enquanto o Donnie e a Batgirl preparam um retromutagênico, o Léo e o Batman caem na porrada pra dar uma treinada. E o Robin dá o papo sobre o que ele viu do plano dos vilões. Aí o anti-use ou o retromutagênico fica pronto, mas a parada é que ele só funciona se a pessoa estiver transformada em mutante em menos de 12 horas. Depois disso é permanente. E como não foi testado, tem uns 40% de chance aí do cara morrer. Tá de boa. Olha o Léo derrubando o Batman. Isso daí não é pra qualquer um não, hein? Aí ele explica pro Batman sobre a técnica que o Destruidor usou nele. Mas sinceramente, foda-se porque não tem importância. Aí o Alfred chega com uma porção de pizza e a galera para pra comer. Só que o Robin e a Batgirl tomam bronca do Batman por pararem a investigação pra encher a pança. Bem cuzão mesmo. O Gordon ativa o bate-sinal. Geral aparece no telhado e o velho já não aguenta mais essa vida. O Gordon conta pro Batman que aconteceu uma invasão no Arkham e que tem reféns envolvidos. Então a equipe vai para lá na disparada. Chegando lá, eles dão de cara com uma Arlequina e Hiena, que é uma coisa horrorosa. Por algum motivo esse visual me gera muito estranhamento. E ela aparece só pra cumprimentar e vai embora, basicamente. A equipe então se divide pra procurar os reféns e o Coringa. O Rafael, o Michelangelo e Robin acabam encontrando o Senhor Frio, que tem de longe o visual mais genérico daqui. Sério, é só um urso com arminha de gelo lá. Preguiça isso daí, viu? Todas as outras versões de Tartarugas Ninja mostravam que o que acontecia quando alguém era mutado é que virava um híbrido humano-animal. Às vezes mais animal do que humano, às vezes gosma mesmo. Mas isso aqui é só um urso mesmo. Muito paia. E no meio da luta o Michelangelo ainda mete uma outra referência à abertura clássica e basicamente eles não conseguem vencer o urso e tem que meter o pé. Eles despistam o urso e vão pra outra sala. Aí eles encontram a Era Venenosa, que essa sim tem um visual legal, mas ela não consegue fazer nada porque criou raízes ali e nem andar mais consegue. A Batgirl e o Donatello, enquanto procuram os reféns, acabam encontrando o Bane, que virou um leopardo, sei lá, e continua não treinando perna. Eles caem na porrada e o Bane tenta meter a referência na coluna do Donatello, mas o casco é resistente e acaba com o joelho do menino Bane, dando a oportunidade de nocautear o maluco. Aqui o casco dele é bem resistente, mas tem um quadrinho lá que não era tanto. E o Batman e o Leonardo encontram com um espantalho que virou um corvo. Mas agora quem vai ficar com medo é você! E ele consegue infectar o Léo com o gás do medo, mas o Batman consegue tirar ele dessa e eles vencem o espantalho. Depois disso eles conseguem encontrar os reféns, que estão rendidos pelo Duas Caras Gato, que também tem um visual bem legal na verdade. Mas aí aparece o Coringa Cobra, que é outro visual que eu não curto. Pelo menos não é uma cobra 100%, deixaram os braços. Rafa, Mickey e Robin aparecem e o Rafael mais uma vez não escuta a liderança e parte pra cima. E o Léo acaba indo atrás. E no fim era uma armadilha e eles tomam no cu. Aí o Duas Caras fica metendo tiro, aparece o urso de novo, Michelangelo e Robin pulam pra cima pra revanche e tomam no cu também. E os malucos conseguem prender o Batman no gelo. E aí chega o Coringa e mete o mutagênico misturado com o veneno da loucura nas veias do Homem-Morcego. E adivinha que animal humano vira? Essa tá bem fácil, hein? John Cena!
E quando aparecem os outros já é tarde demais. Agora a briga é contra o próprio Batman mutante, que agora é um homem-morcego-morcego. Ou um morcego-homem-morcego, ou sei lá o que. No fim eles conseguem usar o retromutagênico e ele não morre. Viva! Inclusive o Batman transformado atacou os vilões e aparentemente matou o Senhor Frio. Essa quebra de código moral do Batman não é abordada, mas meio que acontece aqui. Perderam a chance de trabalhar isso. E a Batgirl vai lá e desdenta o Coringa e ainda tira uma selfie só de zoas. Enquanto isso o Destruidor e o Ra's estavam roubando a última peça que o Bruce tinha mandado para um lugar mais seguro, só que aparentemente não ajudou nada. Quando o Batman finalmente acorda, ele decide partir para onde os vilões estão construindo a máquina e manda as tartarugas voltarem para casa, porque eles são impulsivos e estão atrapalhando. Culpa do Rafael, na verdade. E o próprio é o que chega no morcego e manda o papo para ele de que ele tá errado e que tem que ser mais aberto e confiar nos manos para que eles melhorem. E ele ainda pega e puxa o Batman. Esse daí não tem medo da morte. Mas o discurso foi o bastante para fazer o morcegão mudar de ideia. Eles partem para Ace Chemicals, que é onde o Coringa foi criado e onde estão construindo a máquina. O Batman e o Michelangelo no Batmóvel e o resto na Kombi clássica das tartarugas. E tem uma longa cena de ação que envolve carros, motos, mutantes, um dinossauro mutante que volta ao normal peladão e com a bunda empinada. Aí tem um elefante, várias explosões, e aqui o Donatello com certeza matou esse cara. Não tem como ter sobrevivido aqui. No fim eles conseguem invadir uma fábrica fazendo pose pro wallpaper. E lá dentro rola mais porradaria. E a Batgirl matou esses caras aqui com certeza. As tartarugas até se aprontam para lutar com o Destruidor, mas o Batman diz que ele cuida disso. O que por um lado é legal, porque é Batman vs Destruidor, muito foda. Mas por outro lado é paia porque não tem nenhuma luta das tartarugas contra o Destruidor nesse filme. Em compensação elas lutam contra o Ra's, que não demora muito para quebrar o braço do Donnie e tirar ele do combate. O Léo continua lutando contra o Ra's enquanto o Donnie, mesmo todo fudido, tenta desligar a máquina, só que a parada começa a voar, então fica pro Michelangelo o trabalho. O Léo tem muita dificuldade contra o Ra's, mas no fim ele acerta os bagos do velho e paralisa ele todo. Nesse meio tempo a outra luta tá ficando feia pro Batman, que tá perdendo de novo. Só que quando o Destruidor vai lançar o golpe brabo, o Batman manda um cauabanga pra deixar o homem confuso e ele leva só uma do Rafael nos beijos. Na sua cara, Destruidor! Depois disso, o Batman consegue virar o jogo e o Destruidor acaba caindo num tanque de químicos lá. O Michelangelo consegue desativar a máquina dando porrada nela, e ele só não morre na queda por cair num daqueles dirigíveis de Gotham. Aí tudo começa a explodir e os manos tem que sair de lá. Eles voltam pra Batcaverna e o Léo diz pra tomar cuidado porque o Destruidor já sobreviveu a coisa pior. Eles se cumprimentam e tá na hora de ir pra casa. Bastões são legais. Jura? Eu juro. Eu chipo. Só que antes de ir, o Batman trouxe pizza pra geral. Mas agora ele aprendeu a ser mais leve e permite que os ajudantes enchem a pança. Ele mesmo come também. E assim acaba o filme, com os créditos bem legais que mostram capas de HQs icônicas de ambos os universos, só que reimaginados como se todas fossem crossover. É bem legal. Esse filme é realmente um bom filme. A DC é lembrada por ter muitas animações fodas e tal, mesmo que muitas delas sejam bem mais ou menos. Eu não assisti muitas, mas algumas volta e meia me davam uma canseira, porque não trabalhavam direito o ritmo, e ficava só chato de assistir mesmo, e tinha que acabar logo. Esse filme aqui não, ele tem um ritmo muito legal e funcional, e nem é um filme longo, ele não fica chato em nenhum momento, sempre tem algo acontecendo, seja uma cena de ação ou algum diálogo interessante. No tópico do crossover, o filme acaba sendo mais Batman do que Tartarugas Ninja mesmo, porque os cenários são todos de Batman, já que a história se passa em Gotham, e quase todos os personagens são Batman, tanto do elenco principal como secundários. O que eles conseguem equilibrar é com a parada do mutagênico, que é o grande elemento que as tartarugas trazem pro crossover, já que o próprio clã do pé é quase a mesma merda da Liga dos Assassinos. Mas apesar dos elementos na trama serem bem mais pesados pro lado do Batman, a união desses universos ainda funciona muito bem, porque o espaço dos personagens na trama é bem equilibrado. Tanto o Batman como as tartarugas têm uma importância muito semelhante no filme, e isso é muito da hora, porque é muito comum a gente ver filmes com vários personagens e que alguém sempre fica de escanteio. Aqui não, todo mundo tem cenas próprias e um certo brilho. Mas é claro que isso vem do fato de ser uma animação de não tanto destaque assim. Ele não tenta aprofundar os personagens nem nada. No quesito de arco de personagens, o filme todo é raso pra caramba. No máximo a gente pode dizer que o Batman teve um seu pequeno arco ali, e o Rafael também. Mas só isso mesmo. Ninguém mais tem nenhum drama pra ser resolvido. E na real nem precisa. É um filme leve, uma aventura aí de personagens que se encontram e fazem uma missão juntos. Nem sempre tem que ter um dramazão por trás. E o fato de ser uma animação ajuda esse formato a ser funcional. E os personagens estão, na minha opinião, excelentes. Claro, falando superficialmente. Começando pelas tartarugas, porque eu amo Tartaruga Ninja. E uma das minhas críticas ao filme de 2023 das tartarugas é que a personalidade delas não tá tão legal. Não é como deveria ser, mas aquelas são bem como deviam mesmo. É o que vocês
espera de cada um. E a dublagem delas é a mesma dos filmes live actions, que eu me arrisco a dizer que talvez seja o melhor elenco de dublagem que as Tartarugas já tiveram. Todas elas estão com as personalidades bem legais e todos são carismáticos. E é o que tem que ser em um filme assim. Então, show de bola. No núcleo do Batman também estão tudo bem legal. No máximo, o Damian tá menos agressivo do que ele costuma ser, mas acredito que seja pra aproximar ele da imagem de Robin que se conhece sem que a numeração de Robin seja relevante. Tipo, nem citam que ele é neto do Ra's. O Alfred tá ali, nunca teve uma adaptação ruim. A Batgirl é bem legal também. E o Batman tá o Batman que se espera. E eu digo que esse é o Batman perfeito pro DCU do James Gunn. Ele é bem sério, mas não impede de soltar umas piadas ou ser mais leve de vez em quando. Ele tem toda essa tecnologia e elementos fantasiosos que a gente quer ver pro novo Batman. Tem um traje azul, né? Que eu espero que o novo Batman tenha também. Não azul claro desse jeito, mas se tivesse um azul escuro ia ficar top demais. Resumindo, é um bom Batman. E uma coisa que eu reparei é que foda-se a lore dos personagens. O filme não perde nem um segundo pra ficar explicando o que é o que. Ele não explica a lore das tartarugas contra o clã do pé, nem do Batman e seus vilões. Porra nenhuma. Que eu acho é certo mesmo. Apesar de eu acreditar que cada filme deve se bastar pra qualquer um que queira assistir, mesmo que a pessoa não conheça o que tá vendo, eu ainda acho acertado porque tem casos como esse, que é difícil alguém simplesmente decidir assistir um filme chamado Batman vs Tartarugas Ninja sem conhecer nenhum dos dois. Então, mais um ponto positivo aí. E os vilões, foda-se os vilões. Sério, não tem nada demais aqui. Como eu disse, bem superficial, mas funcional. E isso se encaixa neles também. Pra terminar, o visual do filme. A única coisa que me incomoda nesses traços são essas linhas pretas nos personagens que meio que simulam sombra, sendo que já tem as sombras normais. Então, sei lá, não curto isso. Tem naquela animação de Injustice também. Eu acho feio pacas. Mas de resto, o traço é bem show. É realista bastante pra não ficar cartunesco demais, mas é cartunesco bastante pra ser bem fluido em cenas de ação. E são realmente boas cenas de ação. As animações de combate funcionam bem e o design dos personagens também tá bem legal, tanto da Bat-família quanto das tartarugas. E uma coisa que eu achei do caralho é que eles mantiveram aquelas fivelas no cinto das tartarugas, com as iniciais lá, só que eles deixaram bem sutis. Olha ali no cinto das tartarugas, tem as iniciais de cada um escondidas de diferentes formas, coisa de design muito foda. E é isso, Batman vs Tartarugas Ninja é um crossover muito legal. Eu já tinha assistido há um certo tempo atrás e tava com medo de só achar chato quando eu peguei pra fazer esse vídeo, mas no fim eu saí gostando mais ainda do filme. É um filme delicinha de ver, bem dinâmico e fica melhor ainda se você conhecer ambos os universos. Infelizmente o filme não teve uma sequência, podia ter tido, eu ia gostar. Ah, e tem uma cena pós-crédito com o Destruidor Coringa. É, o Destruidor Coringa. Complicado isso aí. Foi aqui onde eu vi meus pais morrerem, Rafael. Entrei na rua dela com meu carro rebaixado, no meu porta-malas com meu carro rebaixado. Eu logo percebi com outro carro rebaixado, dei a volta por cima enxando o carro rebaixado.